E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1083. Antes, rapidinho, só fazer um comentário da 1082. Fiz 11 pontinhos, Novo Horizontino me derrubou. O Ceará, com um empatezinho contra o Sampaio Correia e o País de Gales contra a Croácia, tá? Mas bora lá, vamos embora. Loteca 1083, ativado aí o pé de coelho. Jogo 1, Brusque e Amazonas. É o jogo de volta da Série C, tá? O Brusque foi o quarto colocado na primeira fase, foi o primeiro colocado do grupo B na segunda fase. No total do campeonato teve 13 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Jogando em casa foram 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em 13 jogos em casa, só em 4 deles não fez gol. E em 7 jogos não sofreu nenhum gol. Pega o Amazonas, terceiro colocado na primeira fase, primeiro do grupo C na segunda fase. No total do campeonato foram 13 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, e igualzinho o Brusque, tá? Só que ali é inversão, um foi fora de casa, outro foi dentro de casa. O Amazonas, fora de casa, fora de Manaus, foram 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Só em 2 jogos não fez gol fora de casa e em 3 deles não levou gol. Na primeira fase, jogou Brusque 1, Amazonas 0. No primeiro jogo da final em Manaus, foi 0-0. Para mim aqui, nós estamos no mês da Oktoberfest, eu vou de Brusque seco, tá? Aliás, aqui tem, tá vendo os pontinhos vermelhos aí, tá? No meio do cartão, são aqueles que eu gostaria de estar jogando, mas por falta de grana não dá. E na lateral direita aqui na coluna do triplo, eu tenho aqui 4 bolinhas que serviram de sugestão para jogar triplo, tá? Ou mudar meu jogo aí. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino. Botafogo é o 12º colocado, 10 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Jogando em casa são 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Mesmo com 7 pontinhos da zona do rebaixamento, não dá para relaxar, tá? É um dos piores ataques. Só em um jogo fez mais de um gol, ou seja, em 2 jogos fez 2 gols, o resto não passou de um gol e em 8 não fez gol nenhum. Pega o Novo Horizontino, é o 6º colocado, 16 vitórias, 5 empates, 11 derrotas. Como visitante são 6 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. É o 4º melhor ataque. Os últimos 6 jogos fora, perdeu 5 e empatou o último com a Tombense, com um jogador a menos. Se tivesse vencido esse jogo contra a Tombense, o Novo Horizontino seria o 3º hoje, tá? Acho que é o favorito, nesse jogo aqui. No primeiro turno foi Novo Horizontino 0, Botafogo 1. Pelas estatísticas que eu tenho, tá? O time que perde em casa, eu acho que só 4 deles depois conseguiu ganhar fora de casa. Então, por esse fato aqui, eu vou de Botafogo e empate, mesmo achando que o Novo Horizontino é favorito. Tá ali a bolinha para triplo e tá ali a bolinha vermelho na vitória do Novo Horizontino, mas eu vou de Botafogo, vai ser o meu jogo duplo nos 16 cartões, fixo. Jogo 3, CRB e Criciúma. CRB é a 10ª colocada, 14 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. Em Maceió são 9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Ainda tem chance de subir, tá? Só em 3 jogos não fez gol. Venceu os 4 últimos. Pega o Criciúma, que é o 8º colocado, 15 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Fora de Criciúma, são 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Só em 4 jogos não levou gol e em 7 deles também não fez gol. O CRB, se vencer, passa o Criciúma, tá? No primeiro turno foi Criciúma 2, CRB 1. Tô gostando muito de ver o CRB jogar bola e eu vou de CRB seco, tá? Jogo 4, Bahia e Fortaleza. O Bahia é o primeiro fora da zona do rebaixamento, ou 16º colocado. 7 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. Jogando em Salvador, são 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. No último jogo perdeu para o Santos. Pega o Fortaleza, 6º colocado, vem jogando bem o Fortaleza, tá me agradando também. Tá na final da Sul-Americana, despachou o Corinthians. 12 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Fora do Ceará são 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. No último jogo venceu o São Paulo no Morumbi, tá?
No primeiro turno foi Fortaleza 0, Bahia 0. Tá? É um jogo aqui que poderia ser triplo, tá? Acho que o Bahia pode ganhar, pode dar um empatezinho, pode dar Fortaleza, mas pelos últimos jogos do Fortaleza, eu vou Fortaleza seco, tá? Vai ter ali um pontinho do empate. Se tivesse mais grana para cercar isso aqui, eu ia no empate também, mas eu vou de Fortaleza seco. Jogo 5, Cuiabá e Goiás. Cuiabá é o 11º colocado, 9 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Jogando no Mato Grosso, são 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. 6 pontinhos da zona do rebaixamento. Não pode brincar também não. Em casa vem de um empate, vitória e empate. Pega o Goiás, que é o 18º colocado. Uma vitória pode até sair da zona do rebaixamento. 6 vitórias, 9 empates, 11 derrotas. Fora de Goiânia foram 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. No último jogo fora empatou com o líder Botafogo em 1-1. No primeiro turno foi Goiás 0, Cuiabá 1. Outro detalhe aqui também, o time que perde em casa, quando vai fora, não dá para ganhar não, tá? Então aqui eu estou indo de Cuiabá e empate. Tá? Cuiabá em casa tem assustado muita gente. Se deixar fazer um golzinho, ele faz mais 2. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. São Paulo é o 10º colocado, 9 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. No Morumbi são 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Está no meio da tabela, venceu os 2 últimos em casa. Pega o Grêmio, 3º colocado, 13 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Longe de Porto Alegre, são 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Não vence, tem 7 jogos fora que não ganha nada. Só dois times estão tão ruim que nem o Grêmio, hein? Tá, levou o gol em todos os jogos como visitante. O Grêmio mais 2. Mas o Grêmio ainda tem chance, tá? Para brigar pelo título. É difícil, mas tem chance. No primeiro turno, o Grêmio 2, São Paulo 1. Eu vou repetir, tá? Só 2 times levaram gol em todos os jogos como visitante. O Grêmio é um deles, tá? Para ficar mais claro aqui, eu acho que eu tropecei ali. Eu tô indo de São Paulo seco, tá? Pode ser um empatezinho ali do Grêmio, um pontinho, mas eu acho que as últimas... que o Renato saiu, não deu entrevista, abalou um pouquinho, ficou um clima meio chato lá no Grêmio, tá? Eu tive lendo aí um pouquinho. E eu acho que o São Paulo, um pouquinho mais empolgado, pode ganhar esse jogo no Morumbi. Eu estou indo de São Paulo, mas não descarto ali o pontinho vermelho no empate. Jogo 7, Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo líder com 9 pontos de vantagem do segundo, 17 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando no Rio, são 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o melhor ataque, tá? É a melhor defesa e tem o artilheiro. Olha os detalhes. Só 2 times fizeram gols em todos os jogos como visitante, tá? E o Botafogo é um deles. Aliás, como mandante. E o Botafogo é um deles, tá? Pega o Atlético Paranaense, 8º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Fora de Curitiba são 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Se quiser colocar fogo no Brasileirão, esse aqui é o jogo, hein? Se enfrentaram nas oitavas pela Copa do Brasil. No Rio de Janeiro foi Botafogo 1, Atlético Paranaense 0. No primeiro turno, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0. Aqui também é um joguinho aqui para triplo. A Atlético Paranaense pode ganhar o jogo sim, mas eu acho aqui que o Botafogo, por estar em casa aqui, tem mais chance de empatezinho e a vitória do Botafogo, mas não descarto um triplo aqui não se tivesse dinheiro, hein? Jogo 8. Joguinho internacional, que eu não gosto, né? Canso de falar aqui toda hora. Milan e Juventus. A Milan é a primeira colocada, 7 vitórias e 1 derrota. Em casa foram 3 jogos, 3 vitórias, ainda não empatou e nem perdeu. O Juventus, 3º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Fora de Turim foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Não sei como é que estão os times, tá? Mas pelo histórico aqui que eu tô vendo aqui, andei lendo um pouquinho, né? A gente tem que se atualizar. Eu acho o Milan um pouquinho favorito. Não sei se seria um triplo aqui não, mas eu vou de duplo. Milan e empate. Jogo 9, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Aliás, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro é o nono colocado, 11 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Jogando em Belo Horizonte, são 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. 4 pontinhos da Libertadores ali, do A4. Lógico que vai mais times, né? Mas para o pessoal que quer ficar entre os 4, né? Para não ficar direto na fase de grupo. Não faz muito gol. Tá? Em 8 jogos só fez um gol. Pega o Cruzeiro, terceiro colocado, 7 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. Como visitante são 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Metade dos jogos não fez gol, em 50% dos jogos não fez gol nenhum. É o segundo pior ataque e a terceira melhor defesa. Tá? Não faz gol, mas também não leva. No primeiro turno foi Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1. Outro joguinho difícil aqui, né? Porque os dois estão em casa praticamente, mas o Atlético Mineiro está precisando ganhar. Eu acho que o Atlético Mineiro é um pouquinho favorito, tá? E eu vou seco no Atlético Mineiro. Só vou dar uma arrumadinha aqui, pessoal, só um segundo aqui. Aí. Eu vou de Atlético Mineiro seco, tá? Jogo 10, Flamengo e Vasco, outro jogo caseiro. O Flamengo é o quinto colocado, 12 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Jogando no Rio são 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 11 pontos do líder. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates, nos últimos 5 não, nos últimos 4, né? 3 empates e uma derrota e 1-0 no Bahia. Acho pouco. Tá? Aliás, desculpa, vou repetir aqui, tá? No Flamengo, os últimos 5 jogos foram 3 empates, uma derrota e uma vitória de 1-0 no Bahia, tá? Eu acho pouco pro time do Flamengo, tá? Mas vamos embora. Vasco é o 17º colocado, 7 vitórias, 6 empates, 13 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Fora de casa, faz um gol ou não faz nada, tá? No primeiro turno foi Vasco 1, Flamengo 4. Cara, se o Flamengo jogar o que tem que jogar, eu acho que ganha esse jogo fácil aqui. Eu vou seco no Flamengo. Tá? Se tivesse aqui, talvez até apostasse no empatezinho. Tá meio polêmico o time do Flamengo aí. Tem gente querendo sair, tem gente querendo ficar. Tá meio conturbado. Mas eu vou de Flamengo seco. E eu acho que é favorito, né? Jogo 11, Inter e Santos. O Inter é o 12º colocado, 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. No Beira-Rio é forte, são 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Está 5 pontinhos da zona do rebaixamento e é o pior ataque do campeonato. Pega o Santos, 15º colocado, 8 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Fora da Vila é péssimo. 3 vitórias, 1 empate, 9 derrotas. É a terceira pior defesa, mas venceu os últimos 3 jogos. Entre eles, Palmeiras e o Bahia fora de casa. No primeiro turno foi Santos 1, Inter 1. Tá? O Santos, se vencer, passa o Inter. Se perder, pode até voltar para a zona do rebaixamento. Complicada a vida do Santos, tá? Mas o Internacional no Beira-Rio é muito forte, tá? Talvez aqui o Santos consiga no máximo aqui um empatezinho, mas eu vou seco no Inter, tá? O Inter em casa tem empolgado um pouquinho mais. Jogo 12, Avaí e Ceará. O Avaí é o 15º colocado, 8 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. Em Floripa são 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Muito fraco o ataque do Avaí. No último jogo empatou em 2-2 contra o Sport em casa. Uma derrota nesse jogo aqui pode acabar na zona do rebaixamento, ou até mesmo se empatar pode cair também, tá? Dependendo dos outros resultados aqui. Pega o Ceará, 11º colocado, 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Fora de Fortaleza foram 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Os últimos 10 jogos como visitante foi exatamente nessa sequência aqui, ó. Perdeu, empatou, perdeu, empatou, perdeu, empatou, perdeu, empatou. Como no último jogo perdeu, tá? Vou deixar aqui 3 pontinhos, né?
mas pela lógica seria um outro empate. Tá? No primeiro turno foi 0-0. Eu estou indo aqui entre Avaí e Ceará, um pouquinho de favoritismo por empate e pro Avaí, mas não descarto aqui um triplo, porque o Ceará é sempre aquele timinho que a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu acho que o Avaí, o empatezinho aqui é um pouquinho mais favorito no jogo 12. Jogo 13, Coritiba e Palmeiras. Coritiba é o penúltimo colocado, 8 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tem 5 vitórias, 5 empates, 16 derrotas, é muita derrota. Jogando em Curitiba são 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. É a pior defesa, mas venceu os 2 últimos jogos, hein? Venceu o Atlético Paranaense em casa e venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Pega o Palmeiras, um dos poucos que ainda fala em título, né? Junto com o Bragantino lá, Grêmio e Bragantino. É o quarto colocado, 12 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Fora de São Paulo são 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. É o terceiro melhor ataque, é a terceira melhor defesa, mas vem aí de 3 derrotas seguidas, né? O primeiro turno foi 3-1 para o Palmeiras. E para mim não tem como jogar contra o Palmeiras, né? Outra vitória do Curitiba aqui, não dá. Eu vou de aqui, o máximo Curitiba pode fechar lá e segurar o empate. E vou de Palmeiras. Não tem como ser diferente aqui. Esse time grande fica difícil. Por mais que a gente ache que eles estão jogando mal, não dá para jogar contra eles. Apesar que tem muita gente na seleção, espero que voltem aí bem para jogar bem. Jogo 14, Bragantino e Fluminense. O Bragantino é vice-líder, 12 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Em casa são 8 vitórias, 4 empates e só uma derrota. Em casa vem aí de 3 vitórias, sendo 2 delas em cima do Grêmio, que é o terceiro, e em cima do Palmeiras, que é o quarto. É o time que menos perdeu no Brasileirão. Como mandante, a última derrota foi na terceira rodada. De lá para cá não perdeu mais em casa e ainda com grande chance de levantar essa taça da Série A aqui. E se ganhar esse jogo aqui e o Botafogo não se garantir lá em cima, sei não. Pega o Fluminense, sétimo colocado, 12 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Fora do Rio são 2 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. É um dos times que mais perderam como visitante. A última vitória fora de casa foi na 5ª rodada. Depois de lá para cá empatou e perdeu. No primeiro turno foi Fluminense 2, Bragantino 1. Cara, eu tô indo aqui de Bragantino, tá? Acho que o Bragantino é favorito, tem jogado muita bola, tem jogado com vontade, tá? Eu acho que o Fluminense, o máximo que ele faz aqui, pelo que ele tem feito nos últimos jogos, é segurar um empatezinho. Pessoal, tá aí meu jogo então, tá? Onde tem tá escuro aqui, tá? Como no jogo 1 ali, são os meus favoritos, tá? O que tá com X é os que eu vou desdobrar. Os pontinhos vermelhos ali, tipo Bahia, Fortaleza, o empate, aí são aqueles onde eu gostaria de estar jogando, mas por falta de opção não deu. Tá? Aí tem ali no duplo ali, o meu jogo duplo, os 16 cartões. Na coluna do triplo ali, os S são os que eu estou jogando seco nos 16 cartões. E as bolinhas vermelhas são aqueles possíveis palpites para triplo. Tá bom? Ativado aqui o pé de coelho aqui embaixo. Tá aqui o pé de coelho. E boa sorte aí para todo mundo, tá bom? Deixa aí seus comentários, se alguém souber aí, se eu falei besteira, por favor, me corrija, tá bom? Não sou perfeito, isso aqui eu faço para mim, meu joguinho, só tô compartilhando com os amigos aí. E espero que alguém aí, a hora que ganhar, só me fale assim, ó, ganhei, não precisa falar que se fez 14 ou 13 não, tá bom? Abraço aí para todo mundo e boa sorte aí, pessoal.